Senhoras e senhores, saiu o episódio 4 de The Last of Us e simplesmente vamos dizer que a história continuou. Ficou boa? Ficou ruim? Vamos decidir isso agora na nossa review. Vambora! Fala, povo lindo, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton e galera, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre The Last of Us. Vamos ilustrar, trazer todos os dados, contextos do quarto episódio da segunda temporada, que pra mim, até agora, foi um bom episódio, tá? Foi um bom episódio, porque não foi somente uma barriga de roteiro, teve a continuidade da história, não teve nenhuma lacrada escancarada. Ainda bem. Mas também nos apresentou alguns personagens extremamente interessantes e que podem sim, né, futuramente, dentro dessa história, talvez ter um pouco mais de tempo de tela do que nos games e talvez simplesmente encantar o público. Eles estão deixando a gente sonhar! Mas antes, galera, da gente entrar nesse detalhe, eu peço pra vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações pra não perder nada do que sai aqui. Peço que deixem um like, que é muito importante, isso ajuda a gente demais na caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, é barato e também ajuda com que esse trabalho continue existindo. Do meu lado tem um QR Code e na descrição desse vídeo tem um link que manda vocês para o LivePix e vocês podem doar o valor que vocês quiserem para contribuir com o nosso objetivo de conquistar uma nova webcam, tá bom? Galerinha, é o seguinte, vamos trocar de tela? Pois bem, senhoras e senhores, já estamos aqui na nossa segunda tela, praticamente para nos mostrar aqui o início do episódio. Abre, né, em Seattle, quando praticamente o movimento da Fedra, né, que era quem estava controlando tudo, acabou se desfazendo e surgiu os lobos, né, a WLF. E basicamente aqui começa meio que o motim, né, podemos dizer assim, motim, que é o que acontece o quê? Esse grupo da Fedra estava indo em direção a uma missão e eles tratam a população da cidade como se fossem eleitores. E todo mundo ri, né? Ah, os eleitores, fulano fez isso com o eleitor e coisa e tal e coisa. E um dos agentes, um novato, pergunta, por que eleitores, né? Por que a gente chama eles de eleitores? E praticamente um dos soldados diz, ah, ninguém liga, ninguém se importa, não interessa por que são eleitores. Mas um personagem específico já fala e diz, ele começa falando, chamamos eles de eleitores como se fosse uma zoação, porque eles não têm mais direito a nada, então seria meio que uma zoação com eles. E esse personagem específico é o Isaac, interpretado pelo Jeffrey Wright, o mesmo que fez Ficção Americana, e esse ator, senhoras e senhores, esse ator tá fantástico nesse papel. Pois bem, eles são encurralados, tem um ônibus atravessado na rua, e tem um grupo de eleitores, vamos dizer assim, que estão ali cercando o blindado. E nesse momento o Isaac desce e fala que vai sozinho. Ele vai resolver a parada, ele vira, né, olha para que tem uma galera se aproximando, eles estão todos armados. Então ele vira para dentro do carro e pede a companhia de pelo menos um soldado, o novato, né, para ir junto. Então eles vão na direção desse grupo e essa senhora aqui é a líder deles. No momento que os dois estão confrontando, ele pergunta o nome da senhora, que eu esqueci nesse momento, e ela pergunta se ele é o Isaac. E ele responde que sim, ela responde que sim, ele vira, olha nos olhos dela, né, tá olhando pra ela, vira e sai andando na direção do blindado. Quando ele chega no blindado, toca 2 granadas pra dentro, fecha a porta e elimina o seu esquadrão, ficando somente vivo ele e o novato. Por quê? Porque nesse momento o Isaac ele sai da Fedra e se alia aos lobos, né? Foi quando começou, isso meio que foi só para nos contextualizar o que estava acontecendo, que o Isaac estaria se unindo aos lobos. Corta essa cena seguinte, nós já vamos direto pra Dina, dentro de uma farmácia, procurando remédios. Ela e a Ellie. Só que no momento tá a Ellie de tocaia na rua e a Dina procurando remédios. Então ela fica catando remédio pra lá e pra cá, não acha nada de interessante. Ela procura, ela busca o que ela tenta, não tem nenhum remédio que ela queira. Só que ela encontra testes de gravidez, que não fica claro nessa cena, mas em sequência a gente descobre o que aconteceu. Aqui é quando as duas se encontram na rua e seguem caminho pela cidade de Seattle, tentando encontrar a Toca dos Lobos, né? Tentando encontrar aonde eles estão escondidos. Aqui, no momento que elas estão andando pelo centro da cidade, elas encontram a bandeira do arco-íris, né? Que é a do movimento LGTV, e se perguntam, que bandeira é essa? Por que tem tantas bandeiras coloridas? Essa é, na minha opinião, uma das 2 lacradas mais discretinhas que tem aqui, sabe?
uma das duas lacradinhas mais discretinhas. O episódio em si não teve uma lacrada escancarada, como nos demais, sabe? Eu acho que esse é o ponto que me deixou mais interessado. Foi simples. E aí depois aparece essa pintura Pride e pergunto por que tem tanto arco-íris. E a Ellie responde, talvez eles fossem muito otimistas, né? Alguma coisa assim do tipo. Então, o episódio até aqui, ele vem sendo da mesma proposta dos anteriores. Nós tivemos uma introdução de história, que era do Isaac, saindo da Fedra, indo para os lobos, e depois nós tivemos aqui a interação da Ellie e da Dina procurando remédios e também conhecendo um pouco da cidade. Logo depois, a Ellie e a Dina encontram um tanque e elas começam a comentar que poderiam se aproximar, procurar munição e coisa e tal e coisa. A Ellie simplesmente segue sendo praticamente imparável, não respeita nada, não tem medo de nada, vai, abre o tanque e a tampa do tanque bate, faz um estouro, né, ecoa pelo bairro inteiro, mas mais uma vez não existem sequer um único zumbi para atrapalhar a missão da Ellie. Aqui nós temos aqui um frame aleatório que eu parei na Dina sem querer, foi mal, desculpa. Depois a Dina encontra a torre onde está marcado com o WLF no caso, perdão. Ou seja, a torre deles. E a Ellie decide que ela tem que avançar, que ela tem que dar um jeito de ir direto neles. E a Dina fala, cara, tamo de dia, eles estão no alto, eles vão nos ver, vai dar ruim pra nós, o que a gente vai fazer? Ficamos de tocaia até a noite e durante a noite a gente vai. Elas vão parar dentro de uma loja de discos. E aqui eu achei interessante, foi um momento mais tranquilo, né? Foi um momento mais de boa da série e também de desenvolvimento das próprias personagens, ver como o relacionamento delas está evoluindo. Aqui foi natural, tá? Aqui foi natural. Eu achei esse momento totalmente natural, não achei nada forçado. A Ellie vai pro segundo andar, encontra um violão, né? Ela encontra o violão, tá aqui o violãozinho bonitinho, inteiraço. Isso aqui pra mim foi surreal, né? Pelo tempo que isso aí deve estar mofando, né? Então a vegetação tomou conta da cidade. E depois a gente parte pro momento em que a Ellie começa a tocar o violão e a Dina começa a se aproximar dela, né? Começa a chegar perto dela pra ouvir a Ellie cantando. Depois que as duas têm um momento de conversa, hora da janta, hora da refeição, hora de comer carne seca. Corta a cena de volta pro Jeffrey Wright vivendo o Isaac. E cara, nesse momento é um monólogo interessante. Eu sabia o que ele estava fazendo, por causa do monólogo dele era tenso. Ele começa a falar que ele sempre quis, né, ter determinadas panelas que eram caras pra caramba, que ele não ia nunca conseguir, mas quando ele estava perto de se aposentar, ele imaginou que poderia conseguir comprar algumas. Então ele bota, né, ele liga o fogão. E nesse momento me levanta um questionamento, os caras conseguem ter gás, tá? Uma porrada de tempo no meio do apocalipse e ainda temos gás. Isso é importante, tá? Isso é importante. E as panelas que ele se refere são todas de cobre, por causa da questão de condução de calor e tudo mais que ele começa a explicar. Ele faz todo um monólogo contando como funciona. Só que nesse momento ele não estava falando para alguém enquanto cozinhava, é enquanto ele aquecia uma frigideira para tacar na mão de um dos serafitas para poder interrogar ele, né? E aqui eu obviamente não vou conseguir mostrar os frames porque o menino está desnudo, né? Está totalmente como vê o mundo, então não vou conseguir botar na tela. Mas a gente já começa a entender o que está acontecendo, né? O Isaac está realmente querendo saber o que está acontecendo, quem é os serafitas, onde estão, qual é o plano deles, onde eles vão atacar, porque eles estão em guerra, serafitas e os lobos, eles estão nesse conflito. Só que enquanto os lobos têm armamento, tem tanque, tem blindado, tem toda a tecnologia possível para enfrentar, os serafitas meio que vivem como sei lá, cara, uma civilização mais antiga. Eles usam armas bem pré-históricas, vamos dizer assim, aquelas que tem que ter o ferrolho, tem que colocar a munição, a pólvora, sabe como é que eu tô querendo dizer? Fora isso, arco e flecha, ou seja, eles são bem primitivos nesse combate, enquanto os lobos têm toda a tecnologia. Só que esse menino aqui da cicatriz no rosto, ele fala algo extremamente interessante para o Isaac, que ele fala que eles vão perder. E o Isaac refuta, cara, nós temos todos os armamentos, médicos, escolas, nós temos tudo, a gente tem tudo, vocês não têm nada. Como é que vocês vão nos vencer?
E ele fala que todo dia um lobo se torna um serafita, mas nunca um serafita se torna um lobo. Ou seja, cedo ou tarde eles vão ser minoria e, né, não tem mais o que fazer. Então ele decide eliminar o cara porque não vai extrair nada de informação. Corta a cena, a gente tem a Ellie e a Dina se preparando para invadir a torre. Só que quando elas começam a se aproximar, não tem nada, não tem barulho, não tem guarda, não tem ninguém. Quando elas entram dentro de uma sala, elas encontram um cara com umas 7 flechas no peito e o símbolo do lobo no ombro. Ou seja, estamos no lugar certo, né? Ela fala, estamos no lugar certo, só que tem parada errada aqui, não estamos encontrando a galera. Quando passa a câmera para cima e a lanterna da Ellie também, a gente vê todo o esquadrão dos lobos amarrados, pendurados, com tudo para fora, assim, o bucho para fora. Né? Eles não foram só mortos, foram derrotados e humilhados. Então começa-se toda uma confusão porque alguém pediu ajuda, estava em contato num rádio e chega o reforço dos lobos e atacam as gurias. Se defendem, as gurias conseguem se proteger, largam fincada, pulam uma janela, correm até uma estação de trem, onde em teoria estariam seguras, onde não teria nenhum infectado. Entretanto, tem uma horda gigantesca de infectados dentro desse estação de trem, onde a Dina começa a identificar um por um. Ela chega ao ponto de identificar 5. Só que quando ela conta 5, ela se assusta porque aí começa um monte de berro que ela perde as contas. Ou seja, era uma manada. Então elas fogem para dentro de um trem tombado e tentam fugir por esse trem até sair do outro lado. Entretanto, os infectados começam a invadir, começam um tiroteio, uma trocação insana. Aí, do nada, elas conseguem escapar até uma roleta, né? Conseguiram passar para um lado, só que a Dina ficou. No momento que o infectado... Olha que momento lindo, né? Olha que atriz linda, olha que expressão perfeita da Bella Hamster. Mas quando elas chegam do outro lado, a Dina tá em perigo, né? A Mercedes tá em perigo, ela tá encurralada, vai ser mordida. A Bella Hamster taca o braço por cima das grades e bota na frente pro zumbi morder. O zumbi morde, fica marcado, a Dina enxerga, fica um clima tenso. A Dina se lembra que todo mundo que é mordido tem que ir de Vasco, se prepara para atirar, mas ainda decidem conversar um pouco. Partem para dentro de um galpão, onde elas começam a trocar uma ideia, começam a entender o que está acontecendo, e de repente a Dina vou dar um tempo, tá? Vou dar um tempo, voto de confiança, era para meter uma bala em ti nesse momento, no exato momento era para ter feito isso, mas vou te dar uma chance, tá? Vou te dar umas horas para me dizer se vai ou não vai de Vasco. Do nada, ela acorda de madrugada, começa a conversar com a Dina, diz que tá bem, diz que não aconteceu nada, a Dina começa a chorar, ela fala que tá grávida, as duas se olham, bateção de bolacha. É isso, é nessa ordem, tá? E é mais ou menos nesse tempo. Eu não tenho nem como diminuir, nem como dizer isso aí pra vocês. Mas é do nada, as duas se olham, uma fala que tá grávida, a outra fala que é imune ao vírus zumbi e deu. É isso, né? Guerra de aranha. Depois, no outro dia, a conversação fica de boa. Olha como a Bella Hamster é linda, cara. Eu não sei que implicância que vocês têm. Olha que menina linda, cara. Olha que troço fantástico. É inacreditável. Mas aí elas começam a conversar sobre a imunidade da Ellie. Ela mostra o braço dela todo mordido, cheio de queimadura, que ela queimava para poder usar a camiseta, né? Porque ela tinha que viver de manga comprida, né? Com aquelas camiseta manga... É manga comprida que se fala, não sei. Aqui no Sul se fala assim. Que aí elas... para poder esconder as mordidas. Então, mas ela decidiu fazer o quê? Cortar e queimar as mordidas para poder começar a dizer que era só queimaduras e tudo mais. Depois, de novo, a Dina vai lá e consegue comprovar, completa, né, com os testes que está grávida, mostrando para Ellie. Olha para Ellie e começa a contar que ela se assustou, que ela achou que a Ellie ia morrer e tudo mais, que ela queria um futuro com a Ellie e a criança. E aí vem uma lacradinha assim discreta, que ela começa a contar que ela sempre gostou de menina e menino e tudo mais, mas a mãe dela, dá pra entender que ela quis dizer isso, a mãe dela, outra conservadora, não queria saber disso. Mas então, depois de muitos anos, ela decide afiar a tesoura. Depois de um bom tempo, galera, nós temos um momento onde as duas começam a conversar e trocar uma ideia legal, sabe? Começa a trocar uma ideia legal sobre o futuro e tudo mais. Só que aí vem um diálogo assim que pra mim ficou... cara, um tanto cômico, tanto quanto fora de... sabe, sem graça. Que elas começam a dizer, você vai ter um bebê. Então o Jesse também vai ser o bebê, porque o bebê é dele. Mas nós vamos ter um bebê. Aí a Ellie pensa e olha, eu vou ser pai? Sabe, cara, um troço assim, tipo, a piada pela piada. Um humor
totalmente sem graça, sabe? É literalmente o humor politicamente correto. É o humor sem graça. É um humor que não tem timing, não tem feeling. Tu não consegue gostar disso. Tu não consegue achar legal esse tipo de humor. Exceto pela beleza da Bella Hamster, porque olha, é incrível a beleza dela. Mas finalmente chegamos ao final do episódio, onde as duas estão de mão dadas, a Bella Hamster linda como sempre, a Mercedes do lado, uma menina comum, porque comparada à Bella Hamster, ela é normal, né, cara? A Bella Hamster é linda, é perfeita, ela é incrível. Mas então a gente chega no final, onde as duas decidem que juntas vão enfrentar os lobos. E galera, uma coisa que eu vou dizer pra vocês, independentemente do que acontece no jogo ou não, esse episódio ele foi normal, já vou deixar minha nota aqui, tá? O episódio foi nota 5. Mas por quê? Não foi legal? Foi. Teve momentos de tensão, teve momentos de descoberta, teve momentos interessantes de diálogos. O Jeffrey Wright ali, porra, a interpretação do cara é sensacional. Ele roubou a cena desse episódio. Mas é o seguinte, cara, por mais que tentem forçar a Bella Hamster como protagonista, não vai dar certo. Vão ter que precisar ir muito de muletas para que ela consiga segurar essa série até a 3ª temporada. De verdade, ela é muito ruim interpretando, mas muito ruim mesmo. É fraca. Sabe, não é só questão da gente discutir sobre a questão física, se ela é bonita, se ela não é, porque, né, tem muita gente que quer proibir até meme. Tem gente que quer proibir até meme. Mas o grande ponto é, ela não consegue segurar essa série sozinha. Desculpa, ela não vai conseguir. Essa série vai ser sustentada pela Mercedes, pelo Jeffrey Wright, pelo Tommy, por todo mundo, porque sozinha a Ellie não vai dar conta, né? A Bella Hamster não vai dar conta. Ela não vai segurar essa série. Então a grande questão que fica é o que vai acontecer daqui pra frente. Aparentemente eles vão tentar, né, pelo que eu entendi, eles vão tentar fazer agora os esporos, que não deveria ter, né, tem no jogo, mas não ia ter na série, decidiram ter agora. Por quê? Provavelmente porque eles vão tentar render um pouquinho mais essa 2ª temporada, que na minha opinião é só encheção de linguiça. Ela não serve pra nada, ela não vai levar a lugar nenhum, ela vai ficar nisso. A 2ª temporada começou nos dando a entender que a gente iria acompanhar a história da Abby, porque a gente começou com um arco de vingança da Abby. Na minha visão, a gente acompanharia todo o arco da Abby na 2ª temporada. Na 3ª temporada, a gente viria com o arco da Ellie. E aí, no finalzinho, era o confronto das duas. Show! Não, a gente começou com o arco da Abby, trava, vem pro arco da Ellie, sem graça nenhum, trava, e vamos voltar pro arco da Abby. Sabe, cara? Na real, eles se perderam. Tanto é verdade que a 2ª temporada tem 7 episódios. A gente já tá no 4º. Faltam só mais 3 episódios pra encerrar. E a gente praticamente não andou. A série não andou. Tem alguns passinhos, engatinhando. Devagarinho a gente tá indo. Mas é o 4º episódio. É o 4º episódio engatinhando. Tirando o 2º episódio, que foi onde limaram o Joel, de resto, não sobrou mais nada. Infelizmente a temporada vai ser assim. Ela tá com cara de que vai encerrar nisso. Não vai ser muito melhor do que isso. E é o que a gente vai ter que esperar, beleza? Então, nota 5 para esse episódio. Eu espero de verdade que o episódio 6 dê um salto de informações, consiga trazer mais coisas, até porque eu não tenho o que falar para vocês desse 4º episódio, da mesma maneira que foi o 3º. Não aconteceu quase nada. Tirando a introdução do Jeffrey Wright ali como Isaac, que mostra ali como ele se aliou aos lobos, como ele deixou a Fedra, como ele eliminou um esquadrão inteiro. Tirando esses detalhezinhos aí, a questão da Dina tá grávida, sabe? Dela contar da Ellie contar pra ela que é imune. Tirando esses pontos específicos, o episódio foi só encheção de linguiça. Muita gente gostou, muita gente elogiou, mas é que infelizmente falta desenvolvimento. Eles estão segurando a história pra render uma 3ª temporada. Eu acho que facilmente The Last of Us poderia ser encerrada entre... Cara, 30 episódios. 30 episódios, somando a 1ª e 2ª temporada, 30 episódios, bem contadinho, dá uma trabalhadinha, uma aqui, uma história aqui, outra ali, deu. 2 temporadinhas muito bem trabalhadas. Não, decidiram ficar em 3, que é pra render mais, que é pra enrolar mais e fazer com que as pessoas fiquem aturando o Marquito, né? A Bella Hamster na tela por mais um tempinho. Mas essa é só a minha opinião.
Pois bem, senhoras e senhores, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: o episódio, mais uma vez, remou e mal saiu do lugar. A falta de desenvolvimento da própria Dina, da própria Ellie e de outros personagens é algo que acaba incomodando, porque a gente fica simplesmente sempre no mesmo lugar. A mesma coisa que aconteceu no terceiro episódio tá acontecendo no quarto. A única diferença é que agora a gente teve o Isaac, né? A gente entendeu que ele saiu da Fedra pros lobos e deu. É isso. É evolução. Essa é a evolução de história que a gente teve até agora. Depois é a Dina contando que tá grávida. Essa é a evolução da Dina. A Bella Hamster, dane-se, não mudou nada, não evoluiu em nada na história. Não evoluiu nada na história. E é isso. A Abby, dane-se. Pra que saber da Abby? Pra que saber o que ela tá fazendo? Pra que contar uma história dela? Não precisa. Eles vão jogar tudo pra terceira temporada. Ou seja, eles com toda certeza fizeram a primeira temporada contando a história do primeiro jogo e dividiram o segundo jogo em duas temporadas, a segunda e a terceira. A segunda conta a Ellie, terceira conta a Abby. Se por um acaso eles verem que vai dar um lucro gigantesco, o que eu duvido, um lucro gigantesco na terceira temporada, eles vão tentar estender ou para uma outra série, ou para uma outra temporada, ou até para um filme. Mas isso aí é papo para outro vídeo, beleza? Reforçando, nota 5 para esse episódio, mas eu quero saber da opinião de vocês. O que vocês acharam do quarto episódio da segunda temporada de The Last of Us? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de cada um de vocês. Galera, muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Não deixa de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar, que é muito importante. Isso ajuda a gente demais nessa caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, é barato e também ajuda com que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdo para vocês. E do meu lado tem um QR Code, na descrição desse vídeo tem um link que leva vocês para o Live Pix, onde vocês podem doar o valor que vocês quiserem para nos ajudar a conquistar a nossa webcam, beleza? Galerinha, um forte abraço a cada um de vocês, até o próximo vídeo, valeu!